Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse segundo trimestre da CPAD em 2023. Nesse segundo trimestre, nós estamos abordando sobre o tema o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. E na aula de hoje, lição de número 4, nós vamos abordar o seguinte argumento: Ele pode nos transformar. E eu espero muito que o Senhor Jesus também fale ao seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal e seja um dos nossos alunos. É claro que vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Se você pode, enviar essa videoaula para mais alguém ser edificado, edificada por Jesus. Nós estamos comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal Janderson Nascimento. Fica à vontade para conhecer esses trabalhos, crescer, avançar e estudar ainda mais a palavra de Deus. Eu espero muito que a aula de hoje possa edificar você. Hoje nós chegamos na lição de número 4 e vamos entender o que Cristo fez por nós e como Ele pode então nos transformar. E eu espero que essa palavra possa te edificar. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome de Jesus. Nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o seguinte argumento: o que Cristo fez por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. Na lição de hoje, nós vamos trabalhar sobre Ele pode nos transformar, ou seja, Jesus pode nos transformar. Como proposta, então, da lição. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. E a primeira base bíblica se localiza em João, capítulo 3, versículo 5. Vale muito a pena você ler esse texto junto com os teus alunos, compassadamente também em sala de aula. A nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em João, capítulo 3, versículos 1 ao 10. Leia esses versículos junto com os teus alunos e deixe Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal Janderson Nascimento, onde você tem acesso às nossas videoaulas, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira, ao meio-dia, é o encontro marcado da classe do juvenis. Então, toda quarta-feira, ao meio-dia, nós estamos postando essas lições, onde você pode ser edificado, fazer as suas anotações, também tirar aí as tuas dúvidas para ministrar uma aula de excelência na Escola Bíblica Dominical, cooperando aí com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Então, toda quarta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui. Na lição de hoje, lição de número 4, nós vamos trabalhar essa abordagem cristocêntrica a respeito da obra de Cristo. Além do que, nós vamos entender que essa obra de Cristo, ela trabalha, então, na nossa justificação. Nós fomos justificados por intermédio do sangue de Jesus. Ele pagou o alto preço. Nesse processo da salvação, nós encontramos então a justificação. Aqui nós vamos encontrar também como link da obra de Cristo a nossa regeneração, que trata então sobre o novo nascimento, e hoje nós vamos marcar isso com você, novo nascimento. E o terceiro processo é santificação. Esse link da própria cristologia aponta a obra de Cristo para nós, mas ao mesmo tempo a cristologia ela trabalha junto com a doutrina da salvação, conhecida então como soteriologia. Hoje nós estamos estudando ambas as doutrinas. Nós estamos saindo da visão cristológica ou cristocêntrica e mergulhando agora na doutrina da salvação para compreender o novo nascimento que está interligado com a obra de Cristo em nós. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a ação de Jesus, sobre o ministério de Jesus, a obra da salvação e essa visão cristocêntrica, especialmente com os nossos adolescentes.
Para nós que somos pentecostais, nós entendemos que Jesus, ele é o centro de toda a teologia. A teologia, ela se fundamenta na pessoa de Jesus. A teologia cristocêntrica, tá? Se fundamenta na pessoa de Jesus. Jesus é o centro. E a obra da salvação aponta para o cristianismo, então, esse caminho do novo nascimento. Na aula de hoje, nós vamos compreender sobre a importância do novo nascimento na vida do cristão, na sua vida, na minha vida também. Todos nós precisamos experimentar, então, o novo nascimento, para então abraçarmos essa obra da salvação no nosso coração. E eu espero muito que essa palavra possa edificar você. Se eu já estou te ajudando, por gentileza, envie esse vídeo para mais alguém. Se você pode, deixa teu comentário aí. E o primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: o amor, a base da fé do novo nascimento. Que nós vamos perceber que o amor de Deus é a base da nossa fé. O amor de Deus também é compartilhado a nós como frutos desse novo nascimento. Esse amor de Deus, então, nos constrange e, através desse amor, nós passamos a viver, então, essa nova vida com Cristo e em Cristo. E o primeiro subtópico, para detalhar isso com você, trata sobre o amor divino. Quando nós estudamos, então, essa doutrina, cristologia, e analisamos, então, outra doutrina conhecida como soteriologia, nós vamos perceber que ambas estão interligadas. As duas apontam, então, para a pessoa de Jesus. E nas duas nós vamos encontrar a ação da Trindade na obra da salvação. Por que a ação da Trindade? Porque o amor, ele parte do ser divino, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele é executado pela pessoa de Jesus na obra da salvação. E ele é mantido agora através da ação do Espírito Santo. Então, nós entendemos, à luz da palavra, que quando nós estudamos essas doutrinas que fazem parte da nossa fé, nós descobrimos, então, que a cristologia aponta para a obra de Cristo. E a salvação, ou seja, a doutrina da salvação, aponta, então, para a obra de Deus em nós. E quando nós olhamos para a obra da salvação, nós descobrimos o imenso amor de Deus. O amor de Deus por nós é um amor eterno. É um amor que vai além da nossa compreensão. Efésios 1,4 diz que ele nos amou antes mesmo de toda a criação, na eternidade. João capítulo 3, versículo 16, diz que o amor de Deus foi profundo e imenso ao ponto de enviar o seu próprio Filho. Observe, aqui tem aspectos da doutrina da salvação, mas ao mesmo tempo da doutrina cristocêntrica. Está misturado. E aí você percebe à luz da palavra exatamente que esse amor vai além de um conceito filosófico. Esse amor é real. E esse amor foi exatamente por nos comprar no Calvário. Nós estávamos destinados à condenação por causa do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos condenados exatamente ao inferno. Mas Deus nos amou primeiro e por intermédio de Cristo nós experimentamos esse amor e através do amor de Jesus, pela fé, quando nós reconhecemos esse amor e aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos então livres de toda a condenação e agora experimentamos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está em Jesus. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Avançando, vamos para o segundo subtópico que destaca esse amor de Deus que é altruísta. O amor de Deus, ele é incomparável. Através da ação de Jesus agora, nós reconhecemos esse amor de Deus. E a partir do momento em que você aceita Jesus como seu Salvador e passa agora pelo processo da conversão, você está experimentando o amor de Deus. Ou seja, quando você se entrega a Jesus verdadeiramente, na conversão genuína em Cristo, você passa a gerar frutos desse amor. E agora você tem esse amor de Deus compartilhado também com você. Aqui nós percebemos que a conversão, então, faz parte da nossa caminhada da fé. É necessário haver uma conversão, é necessário haver um arrependimento para experimentarmos, então, toda boa obra, toda dádiva da salvação, toda a graça de Deus sobre nós, todo o amor de Deus sobre as nossas vidas. E esse amor de verdadeiro do Senhor é experimentado em nós através do fruto do Espírito que passa a habitar em nós. Segredo: aceitou a Jesus como Salvador?
o Espírito Santo passa a fazer morada no teu coração. Isso é lindo. E a partir desse momento, você passa agora a lutar para gerar em você, através da ação do Espírito, pela bondade e graça de Deus, o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que vale muito a pena você ler esse texto com os teus alunos em sala de aula. E aí você vai entender que o fruto do Espírito é gerado através da conversão, da ação do Espírito, da bondade de Deus em nós. Avançando, espero estar contribuindo com você. Se eu estou e se você pode, coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. E vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre as bases do nosso novo nascimento, as bases da nossa conversão. Eu disse para você que a obra da salvação ela é trabalhada na justificação, na regeneração e na santificação. São 3 princípios. O primeiro subtópico, então, do segundo ponto, destaca sobre uma doutrina importante. O novo nascimento, então, faz parte da doutrina da salvação. E aí, quando nós analisamos o novo nascimento, lembre que nós estamos trabalhando 3 princípios. Justificação, você é justificado por intermédio de Cristo. Regeneração, entra aqui o novo nascimento na regeneração. E a santificação, que é processo desse novo nascimento, onde você vai demonstrar os frutos desse novo nascimento, então, no seu coração. Para experimentar o reino de Deus, você precisa nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 e 6, você pode ler esses textos em sala de aula junto com os teus alunos. Então, essa doutrina da conversão, do novo nascimento, que está interligada com a doutrina da salvação, aponta para nós, aponta para mim, dizendo então que agora nós valorizamos exatamente essa salvação por intermédio de Cristo. E esse novo nascimento faz parte da nossa regeneração. É nova vida, gente. Se praticávamos a mentira, deixamos de praticar. Se roubávamos, deixamos de roubar. Se agíamos com a má fama, passamos agora a ter uma boa fama por causa de Cristo. Romanos 1:8. Nenhuma condenação há para quem está em Jesus. É nova vida, é experimentar o nascer de novo. E experimentar o nascer de novo é declarar para o mundo agora que você pertence a Cristo. Você pertence a Jesus? Eu pertenço. Se você pertence, comenta aí, eu quero te conhecer também. Vamos então para o segundo subtópico, que destaca sobre uma transformação radical. A salvação do homem só é possível, então, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa pagar nada, você não precisa pagar o preço, não há nada que você possa fazer para obter a salvação. A salvação só é possível por intermédio da pessoa de Jesus, ou seja, mediante a fé. Quando você reconhece essa salvação em Cristo. Reconhecendo essa salvação, você então é alvo da graça de Deus, você então encontra-se com a graça de Deus, você então experimenta o amor de Deus, a graça e a bondade de Deus que te resgata agora do lamaçal do pecado. E sendo resgatado do lamaçal do pecado, em Cristo agora você é purificado pelo sangue de Jesus. Você pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1 também. E como nova criatura, você experimenta agora essa nova vida. Nós estávamos presos na condenação. Romanos 6, 23 descreve isso. Você percebe que a humanidade caminhava para o mal por causa do pecado. Romanos 3, 23 confirma isso. Mas agora, o amor de Deus, a obra de Deus, a graça de Deus, a justificação, nos dá a possibilidade de uma transformação e vida nova. Eu posso experimentar vida nova porque aceitei Jesus. Você pode experimentar vida nova porque você aceitou Jesus. Se você crê, deixa o glória. E vamos então para o terceiro ponto da aula de hoje. No terceiro ponto da aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento. Por que nós precisamos nascer de novo? Para pensar. Por que é necessário nascer de novo? Reconhecer os teus pecados, se arrepender, aceitar Jesus. Levanta essa questão em sala de aula e deixa Deus te usar. O primeiro subtópico destaca sobre o pecado e o novo nascimento. A Bíblia descreve que o pecado nos afastou de Deus. Por causa da queda, a condenação então veio sobre nós. Essa condenação então nos leva para o julgamento divino. Observe, você não foi comprado do poderio de Satanás, mas você foi comprado do poderio do pecado que estava sobre você. Ou seja, você foi comprado
pelo preço do sangue de Jesus, pela graça de Deus, através da justificação, por causa do amor de Deus, da própria justiça de Deus, te livrando então do poderio do pecado, te livrando então da condenação. O pecado, ele arrasta você para a morte. Romanos 6, 23 escreve isso. Nós estávamos condenados, conforme a própria Bíblia faz questão de dizer, à morte e à morte eterna. E a morte eterna é a morte espiritual. E essa morte espiritual nos leva, então, para distantes do amor de Deus. João capítulo 3, quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, ele revela o tremendo amor de Deus em João 3,16 e descreve no versículo 17, especialmente, essa proposta da salvação, essa proposta do evangelho, essa proposta do reino. O reino de Deus não é um reino físico do aqui e agora, mas é um reino futuro, mas ao mesmo tempo está presente no aqui e agora. Você pode experimentar o reino quando você tem um encontro com Jesus. Aceitando ao Cristo como teu Salvador, você está livre de toda e qualquer condenação. Isso é um processo. E esse processo da salvação passa pela regeneração. Na regeneração, você então, com a ajuda do Espírito Santo, passa a ter nova vida, passa a experimentar as novas coisas. A velha natureza morre, porque agora você alimenta a nova natureza através do Espírito de Deus no seu coração. O segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte argumento: todos pecaram. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Paulo faz questão de dizer que o Deus desse século, ou seja, o inimigo das nossas almas, cegou o entendimento dos incrédulos para eles não crerem, então, na obra da salvação. Ele age de forma sagaz para que o homem, então, não encontre a salvação por intermédio de Jesus. Está escrito na Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Estando em pecado, então, nós estamos em trevas. Continuando em pecado, nós estamos, então, no caminho da condenação. O pecado nos arrasta para o mal. O pecado guia você por intermédio da carne. O pecado guia você para a maldade. O pecado guia você para a pior versão de si mesmo. Mas a salvação em Cristo, a obra da salvação e a libertação através do sangue de Jesus, te dá uma oportunidade de nova vida. E essa nova vida agora é esperança. O pecado escraviza, a salvação liberta. O pecado te mata, a salvação te traz vida. E a salvação em Jesus não é por ganho nosso, mas é por intermédio da graça de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 21, o próprio Paulo faz questão de dizer que viver para ele era estar em Cristo. E essa nova vida estando em Cristo agora lhe traz um verdadeiro relacionamento com Deus. Quer ter nova vida? Tenha relacionamento genuíno com Deus. Um relacionamento genuíno e profundo com Deus transforma você de dentro para fora. Trabalha em você a graça de Deus. Trabalha em você nova vida, ou seja, quer ser transformado, aceite a Jesus como teu Salvador e seja liberto dos teus pecados. Para fechar a aula de hoje, terceiro e último subtópico trata então sobre a escolha do homem rico. Lucas capítulo 18, versículos 18 ao 30, nós temos uma parábola de um homem rico e o Lázaro. O homem rico que desfruta de tudo aquilo que o mundo e o pecado podem lhe oferecer, e o Lázaro que não tem nada em suas mãos, mas somente tem a fé. Quando você analisa a parábola, você percebe que o Lázaro é beneficiado porque ele crê no Deus de Abraão. Ele é beneficiado porque ele aceitou a fé. A fé é o segredo das nossas escolhas. Aqui nós vamos perceber muito bem que quando estamos em vida, aqui e agora, nós temos a oportunidade de termos nova vida com Jesus. Aceitar a Jesus agora decreta então o destino final da tua vida. Nós fomos feitos para a eternidade. A própria Bíblia relata que nós ressuscitaremos, tanto os incrédulos como também os santos. Só que os santos ressuscitarão primeiro para viver em eternidade com Cristo, ao exemplo da parábola que é contada aqui. Aqueles que não aceitam Jesus vão viver também a eternidade, mas no sofrimento eterno, no juízo final para a condenação final.
E aqui nós vamos perceber a necessidade, então, de aceitar a Jesus agora como nosso Salvador. E quando a gente olha para essa abordagem de ter nova vida, de ter uma escolha pessoal, eu entendo que os meus pais não podem me salvar, que a minha família não pode trazer salvação para mim. Ela pode apontar o caminho. Mas a escolha de aceitar a Cristo deve ser minha, deve ser sua. É uma decisão pessoal. Então aceite a Jesus como seu Salvador. E eu espero muito que essa aula possa ter te edificado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo, se essa aula foi edificante para a sua vida, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, @JandersonNascimento. Ou então, @FacilitaEBD. Se você pode, tira uma foto com os teus alunos também. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia, tá? No canal Janderson Nascimento. E é claro que toda quarta-feira é o encontro marcado da classe do juvenis. Então toda quarta eu te espero por aqui, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele e para ela serem edificados em Cristo. Se você está afastado de Jesus, você precisa voltar para Cristo hoje. Se você pode fazer isso, pela fé, aceite a Jesus como teu Salvador. Você pode comentar aqui no comentário abaixo, se isso for necessário para você. Eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você precisa de oração também, coloca aí teu pedido de oração. Eu espero muito que o Senhor te abençoe, te guarde e venha sustentar você na fé em Cristo Jesus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão edificar você nesse crescimento espiritual, estudando sobre essa doutrina nesse trimestre. Primeiro, Proclamando as Boas Novas, do Timóteo Carriquet, editora Palavra, um material sensacional para você que ama evangelizar e falar de Cristo. O Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, editora Mundo Cristão, vale muito a pena você ler esse material, você que gosta de discipular e falar de Jesus. O Discipulado Verdadeiro, do William McDowell, editora Mundo Cristão, um material muito legal que vai te edificar na palavra em Cristo. E também Porque Sou Cristão, da editora Ultimato, do John Stott. Um material excelente que pode te abençoar em Cristo Jesus. Eu te aguardo por aqui, tá? Na próxima aula, lição de número 5, onde nós vamos abordar sobre o tema Ele tem poder sobre os demônios. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.